Alô Brasil, 5 de outubro de 2023, 35 anos da nossa Constituição. Minha camisa é escura, ainda não preta, não estou totalmente de luto, mas o Brasil, pouco a pouco, vai ficando de luto. Vamos recordar alguns trechos do discurso do Dr. Ulisses Guimarães, quando da promulgação da Constituição Federal? A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Vemos diariamente a Constituição sendo afrontada. Agora, estamos vendo pessoas sem foro privilegiado sendo julgadas no Supremo, guardião da Constituição, segundo ela mesma, mas que a descumpre, que a afronta. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento. O artigo 53, em 2020, no caso Daniel Silveira, foi afrontado. Afrontá-la nunca. Garrotear a liberdade. Relativizaram a liberdade de expressão. Criminalizaram o pensamento. Mandar os patriotas para a cadeia. Não vamos falar dos vândalos, aqueles que praticaram crime de vandalismo, não de abolição a Estado de Direito. Vandalismo. 80% das pessoas presas e hoje processadas sem o devido processo legal e por um tribunal de exceção, considerando instância única, e a Constituição proíbe isso também, descumprir jamais, estamos vendo os patriotas irem para a cadeia, os críticos serem perseguidos, os críticos tendo desmonetizadas suas contas de redes sociais, os críticos sendo calados sem o devido processo legal. O exílio e o cemitério. Então vou repetir a frase: mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. O exílio, já vimos jornalistas indo para os Estados Unidos a fim de se protegerem. Mas também alguns desses jornalistas tendo seu pão de cada dia sendo arrancado sem o devido processo legal. Calados na internet no Brasil. Afrontar a Constituição? Nunca. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Mas hoje recebemos em nosso país ditadores, tiranos, sendo abraçados pelo mandatário maior. E esse alerta, durante a campanha eleitoral, as pessoas foram proibidas de dar. Censura. A Constituição não aceita censura nem por 5 minutos. Como foi falado no julgamento do TSE. Não, é censura, mas por um pouquinho passa, algo assim. A Constituição não admite isso. Amaldiçoamos a tirania, aonde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Os ditadores da América Latina
abraçados pelo mandatário da nação. Tirania durante a pandemia, quando os direitos individuais foram postos à margem e a instituição que deveria defender a cidadania, OAB, desaparecendo. O povo passou a ter a iniciativa de leis. É o povo, não é o judiciário. Judiciário não legisla. Judiciário interpreta as leis infraconstitucionais de acordo com o espírito dessas leis. O judiciário não pode criar leis. O judiciário não pode inserir na lei palavras que não existem. E os guardiães da Constituição devem guardar cada pingo, cada vírgula e não interpretar a Constituição, mas manter aquele texto que lá está. Portanto, o marco das terras indígenas, ele tem de ficar como está na Constituição. Não pode ser modificado. As liberdades não podem ser relativizadas. O pensamento não pode ser criminalizado. E as pessoas não podem ser perseguidas, sofrer perseguição ideológica ou porque criticaram alguém. Como foi mesmo a frase do ministro Alexandre de Moraes? Quem não quer ser criticado, fique em casa e não aceite cargos públicos. Algo mais ou menos assim. Mais do que isso, o povo é o superlegislador. A casa que legisla é o Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Não é o Judiciário. A moral é o cerne da pátria, o centro, a coluna mestra. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção, impune, República suja pela corrupção, impune, toma na mão dos demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. O que foi feito da Lava Jato? Também não fui muito a favor dos métodos que eles utilizavam. Eles não respeitavam também a Constituição em determinado momento. Mas e a corrupção? O que foi feito dos corruptos? Especialmente corrupto condenado em 3 instâncias judiciais, nas 2 primeiras e na superior. Condenações estas anuladas posteriormente por incompetência de foro. A mesma incompetência de foro que não está sendo vista agora no julgamento dos patriotas. Não estou falando dos vândalos, mas os vândalos também não podem ser julgados pelo STF, porque não tem foro privilegiado, não tem prerrogativa de foro, né? Então vejam o que acontece com a nossa Constituição Federal. A cereja do bolo, o julgamento pela descriminalização do aborto até a 12ª semana. Não cabe ao guardião da Constituição julgar este caso. Cabe ao Congresso, representante do povo, tratar desse assunto. O STF não pode descriminalizar o aborto. O STF tem de cumprir o que está na Constituição. É isso que nós precisamos pensar. Isto não é um ataque ao STF ou às instituições. Isto é um lembrete. Isto é um lembrete do discurso de Ulisses Guimarães para que a Constituição seja cumprida. Descumpri-la nunca. Não é isso? Vamos passar aqui de novo. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Mesmo agonizando. Nós,
o povo brasileiro, devemos fazer de tudo para que a nossa Constituição não seja desidratada, não seja modificada por quem não pode fazer a reforma ou as emendas constitucionais. A Constituição tem de ser respeitada. E repito, nós, o povo, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não deixar que a Constituição seja vilipendiada. Até a próxima.